Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba Pai, graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus por cada um que está aqui. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus e para recebermos a graça e o apostolado nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Que a Tua palavra nos seja revelada, que a Tua palavra seja revelada aos que vão assistir ao vivo, aos que vão ouvir em algum lugar no Facebook, pelo YouTube. Manifesta a Tua glória e ouça a nossa oração, porque a Tua graça deve ser pregada, ensinada e anunciada a toda a terra. E faremos isso em nome de Jesus para a sua glória. Manifesta teu poder revelando a sua palavra, pois está escrito que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Revela, Senhor, dá entendimento aos que vão ouvir, aos que vão assistir. Manifesta teu poder pelo Espírito Santo que habita em nós. Haja sobre todos espírito de sabedoria e de revelação, para compreender a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Que a palavra te seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Quem pode falar amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Abba, Pai. Maravilha. Pode se assentar. Graça e paz a você que está ao vivo aí no Facebook. Graça e paz a você que está ao vivo no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Você no nosso canal aí, no YouTube Ministério Graça e Apostolado. Você no nosso site graçaapostolado.com. Você no nosso Facebook Ministério Graça e Apostolado. Pastor Marcos Gomes aí no Facebook. Você na Rádio MGA, radiomgaonline.com. Olha, nós temos, fazemos de tudo como Paulo nos ensinou, para pregar, para levar a graça e o apostolado. Vocês querem ver? Antes da ministração hoje, abram em 1 Coríntios 9. Olha só como que nós do Ministério Graça e Apostolado fazemos com aquilo que nos foi revelado. Abre aí 1 Coríntios 9 e que todos vocês aí façam assim também. 1 Coríntios 9, está aqui, ó, versículo 22. 1 Coríntios 9, verso 22, Paulo disse: fiz-me fraco para com os fracos. Para quê? Para ganhar os fracos. Você está vendo o objetivo? 1 Coríntios 9, verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos. Para quê? Para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios. Quais são os meios hoje? Hoje você tem YouTube, Facebook, WhatsApp, Quai, TikTok, e-mail, site, rádio online, folheto ao vivo, afora o boca a boca da evangelização. Então, 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios, está claro todos os meios, chegar a salvar alguns. Por que alguns? Porque a fé não é de todos, né? Paulo disse que a fé não é de todos. Então, o Paulo estava pensando assim, ó, eu vou me fazer de tudo para com todos, para ver se eu consigo salvar alguns do sistema. Se eu conseguir, através da radiomgaonline.com, através do nosso site, graçaapostolado.com, através do nosso site, ninguemvosengane.com, através do nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, através dos grupos de WhatsApp, são vários grupos de WhatsApp do MGA, já são 5, né? Através do TikTok, através do Quai que fala, através do e-mail, olha quantos modos, através de folhetos, através do Facebook, através da evangelização. Se nós conseguirmos chegar a salvar alguns, já vai estar valendo muito o nosso trabalho. O importante é que 1 Coríntios 9, 22 seja revelado a todos, principalmente você que está aí do lado de lá. Por quê?
Você está me assistindo agora porque nós daqui estamos chegando aí. Então, aqueles que eu não conheço, da sua família, do seu grupo, outros irmãos, o que você faz? Eu alcancei você, você alcança eles. Está claro ou não está claro? Nós alcançamos vocês, que estão ao vivo. Agora vocês alcançam outros. Isso é o quê? Isso é se fazer de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a ajudar, a libertar, a abençoar, a salvar alguns. Amém? Tá bom. Essa é a graça e esse é o apostolado. É assim que devemos fazer e viver. Olha, você não tem o meu livro ainda? Está atrasado se não tem o meu livro, hein? Livro MGA, série Graça e Apostolado, o mais recente, o meu mais recente e atual trabalho de literatura da graça e do apostolado. O livro MGA, está aqui, ó, série Graça e Apostolado, volume 7. Você não tem, está atrasado, hein? Volume 1, volume 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje eu enviei para o Rio de Janeiro, Jacarepaguá, enviei para o Mato Grosso, já enviei para Portugal. Então, olha, se você não tem, você que está em graça e não tem, está atrasado. Já está ficando fora do mover da revelação, da graça e do apostolado. O que diz Filipenses 2, verso 2? Você quer ver? Ó, olha aqui, ó. Estou com o livro aqui e a Bíblia aqui. Filipenses 2:2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Filipenses 2:2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Como é que você vai ter o mesmo modo de pensar se você não sabe como que eu penso? Você não sabe como que eu prego? Você não sabe como que eu ensino a graça? Então você precisa ter para cumprir o Filipenses 2:2, para ter o mesmo modo de pensar. Adquirindo o volume 7 ou qualquer outro livro MGA, você vai ganhar gratuitamente esta revelação que na terra ninguém tem, sem soberba, sem orgulho e sem presunção. Na terra ninguém tem. Essa revelação foi dada a mim. O rei de Tiro, uma alusão ao rei de Tiro, a Adão e Lúcifer. Está aqui, ó. Esta revelação ninguém tem e você não conhece ninguém que tem. Você que veio da Batista, da Assembleia de Deus, da Pentecostal, da Universal, da Católica, da Mundial, da Quadra... Você que veio não sei de onde. Ninguém tem essa revelação. Se você ouvir alguém falar, é porque copiou de mim. Porque na terra ninguém tem. Adquirindo o livro MGA, você vai ganhar grátis o rei de Tiro e vai ganhar grátis Provérbios de MGA. Você não vai pagar nada. Vou enviar grátis para você Provérbios de MGA, várias revelações, textos, né? Frases, revelações e a maior revelação que ninguém na terra tem. Eu desafio você me mostrar alguém que tem essa revelação sobre o rei de Tiro. Quem era o rei de Tiro? Está aqui, ó. Vai ganhar grátis. Vou enviar grátis pelo correio, adquirindo qualquer livro MGA. Esse é o mais recente, é o volume 7. Você já sabe como adquirir, né? Tanto aqui na igreja, como pelo site, pelo nosso canal no YouTube, pela rádio MGA, pelos grupos MGA, são vários, né? O apostolado de hoje eu quero terminar, concluir o livro de Timóteo. No nosso canal no YouTube, vai lá no YouTube, digita Ministério Graça e Apostolado, procurar, vai abrir o nosso canal no YouTube. Quando abrir o canal no YouTube, procura na playlist. Playlist é um arquivo que tem todos os assuntos do mesmo assunto. É um arquivo que tem todos os assuntos do mesmo assunto. Por exemplo, nós temos a playlist Entendendo 1 Timóteo, capítulo 1. Então você vai ter capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. 1 Timóteo tem 6 capítulos. E a outra playlist, Entendendo 2 Timóteo. Está lá, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 e hoje, capítulo 1. Eu deixei o capítulo 1 de propósito por último. 2 Timóteo tem 4 capítulos. 1, 2, 3, 4. Eu já ministrei o 2, o 3 e o 4. Hoje eu vou terminar com o capítulo 1.
Então, vá no nosso canal no YouTube, digita lá YouTube, Ministério Graça Apostolado, buscar, vai abrir o nosso canal. Playlist, Entendendo segundo Timóteo. Então lá já tem Entendendo Romanos, a graça aos Romanos, tem aos Efésios, tem aos Gálatas, tem 1 Timóteo, tem 2 Timóteo. E agora eu vou terminar Entendendo 2 Timóteo 1. Se você perdeu alguma parte, hoje é a última parte, para terminar a carta de Paulo para Timóteo. Se você perdeu alguma parte, pastor, eu tive que viajar, estava trabalhando, 1 Timóteo 3 eu não peguei. Vai na playlist, no nosso canal no YouTube, está lá, Entendendo 1 Timóteo 3. Não é a 3, é a 2. Não é o 2, é o 4. Está tudo lá. Pastor, hoje é a última parte, eu perdi a terceira parte. Eu perdi a segunda, não tem problema. Entra no nosso canal no YouTube, playlist, Entendendo 2 Timóteo 2. Hoje é a última parte, Entendendo 2 Timóteo capítulo 1. Abram suas Bíblias aí, Bíblia, papel e caneta. Entendendo 2 Timóteo 1. Já ensinei o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, e hoje a última parte para fechar o livro ou a carta de Paulo para Timóteo, Entendendo 2 Timóteo 1, verso 1. Você pode ver que todas as cartas de Paulo, ele se apresenta como apóstolo. E o interessante é que alguém pode perguntar assim, mas quem fez? Como que Paulo era apóstolo se ele nunca andou com Jesus? Interessante isso aí, né? Você quer ver? Abre aí em Mateus capítulo 10, que eu já volto no Timóteo. Abre em Mateus 10. Olha só. Vamos deixar isso claro também, que tem gente que não entendeu isso ainda. Mateus capítulo 10. Olha lá. Quem já achou Mateus 10, diga amém. Mateus 10, olha lá, versículo 1, Mateus 10, verso 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Eu não preciso dizer que Mateus 10 é antes de Cristo, né? Está claro ou não está claro? Isso aqui é o Jesus de Nazaré, né? Não é o Jesus Cristo ressuscitado. Isso aqui é antes da cruz, é antes de Cristo. Mateus 10, 2. Ora, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Mateus 10, 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, que o nome dele era Levi, foi passado para Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Verso 5, coloca o dedo no verso 5. Jesus enviou estes 12. 12 o quê? Verso 2, 12 apóstolos. Interessante que o nome de Paulo não está aqui. Alguém percebeu isso? Se o nome de Paulo não está aqui, quem fez Paulo apóstolo? Porque o Mateus, o Pedro, o Tiago, o João, foi Jesus que chamou eles. Eram pescadores, o Filipe e tal. Então vocês são apóstolos de Jesus, discípulos. Mas e o nome de Paulo que não está aqui? Como é que Paulo se fez, ou quem o fez, ou como que ele se tornou apóstolo? Se o Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, era um perseguidor dos cristãos. Não era isso que ele era? Como é que ele se tornou apóstolo? Quem fez Paulo apóstolo? Como é bom você escreva, como é que alguém se torna apóstolo? Diga comigo, como que alguém se torna apóstolo? Escreva aí, eu vou esperar você escrever essa pergunta. Mais uma vez, diga, como que alguém se torna apóstolo? 2 Timóteo capítulo 1, verso 1. Vamos ver, aqui Paulo fala como. 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Já começa aqui que é diferente. Em Mateus 10, eles eram apóstolos, que significa discípulos, de Jesus de Nazaré. Em Mateus 10. Os 12
eram apóstolos de Jesus de Nazaré. Paulo nunca foi apóstolo de Jesus de Nazaré, porque o Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Tanto é verdade que quando Paulo apareceu no cenário cristão, Jesus de Nazaré já tinha morrido. Então não deu tempo de Paulo andar com Jesus. E nem foi chamado para andar com Jesus. Tá claro? Qual a pergunta que você escreveu aí? Como é que alguém se torna apóstolo? Segundo Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, olha como que se torna apóstolo, sublinha aí, ó. Pela vontade de Deus. Tá bom essa resposta? Ou alguém ia falar, mas só assim? Você não é louco de falar só assim, né? Mas só assim? Mas só assim? Aí eu sou obrigado a ler uma palavra profética. Porque aqui está falando de Deus. Pela vontade de quem? De Deus. Então deixa eu falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Isaías 46, abre aí. Aí você vai ver que não é só assim, né? Isaías 46. Já achei, ó. Isaías 46, um texto que eu gosto muito, verso 10. Fala da soberania de Deus absoluta. Então, Paulo, segundo a vontade de Deus. Apóstolo, segundo a vontade de Deus. Mas assim? Só assim, segundo a vontade de Deus? Mas olha aqui, ó. Isaías 46, 10. Deus disse, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, Deus falando, circule aí, ó, o meu propósito. Não é só assim não, irmão. Mas apóstolo, só assim pela vontade. Mas assim, parece simples, né? Apóstolo segundo a vontade de Deus. Não parece uma coisa... Mas olha aqui, ó, é muito além de apenas ler segundo a vontade de Deus. Houve um propósito. Propósito é predestinação. Olha lá, ó. Isaías 46, 10. Deus falando, o meu propósito subsistirá. Deus disse, e farei toda a minha o quê? Vontade. E o Paulo disse o quê? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como? Pela vontade de quem? Então o texto ficaria assim, ó. O texto ficaria assim, Paulo, apóstolo de Jesus, por Isaías 46, 10. Por causa de Isaías 46, 10, eu sou apóstolo. Quem entendeu? Então diga comigo. Por causa de Isaías 46, 10, Paulo foi feito apóstolo. Volta lá para Isaías. Olha o propósito aqui, ó. Porque Isaías 46, 10, Deus disse o quê? O meu propósito. Ele não falou isso? Diga assim, qual o propósito? Isaías 42, versículo 6. Olha o propósito aqui. Tudo já estava predestinado. O que eu disse? Predestinado, abençoado. Propósito é predestinação. Propósito é mais que vontade. Propósito é um objetivo, uma missão, um foco, uma meta, um desígnio. Isaías 42, 6, Deus disse, eu, o Senhor, te chamei em retidão. Bom, nós aqui em Graça já sabemos que ele está dizendo a respeito de Paulo. E o texto base é Atos 13, 47. Eu espero que você já tenha escrito aí. Em Isaías 42, 6, eu espero que tantos anos em Graça, você já tenha escrito a referência bíblica que Isaías 42, 6 tem como referência bíblica Atos 13, 47, 48. Amém? Então, Isaías 42, 6, Deus falou, eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para. Olha lá, Isaías 42, 6, circula e para. Esse para quer dizer o quê, hein? Eu ensino isso em meus livros, hein? Tá vendo? Por isso que é importante ter o livro Filipenses 2:2, para ter o mesmo modo de pensar. Vou fazer uma pergunta agora, ó. Isaías 42, 6, ó. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e
para. Esse para quer dizer o quê? Se refere a uma predestinação. Todos os meus livros eu ensino isso. Quem já leu o meu livro de verdade, com o coração aberto, já vai lembrar disso. Ou deve guardar isso. Quando você lê na Bíblia, o para é o motivo, é a predestinação, é a explícita vontade de Deus em ação. Você quer ver? Você quer ver? Abre em Efésios 1. Vamos dar um exemplo. Abre em Efésios 1. Vamos dar um exemplo. A Bíblia está recheada de para. Olha Efésios 1. São coisas que você não pode esquecer nunca, né, irmão? O que eu estou falando aqui agora tem que estar dentro de você. Olha aqui, ó. Efésios, capítulo 1. Quem já achou Efésios 1? Olha lá. Ó. Efésios 1, verso 4. Eu só vou ler. Efésios 1, 4. Nós vamos ter que achar algum para aí na Bíblia. Porque o para é o objetivo. O para é o motivo. O para é a predestinação. O para é o propósito. Quer ver? Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aí, tá vendo? Esse para é o quê? Explicando o que Deus predestinou. Explicando. Esse para, 4 letrinhas, explica a predestinação, explica o propósito. Isaías 46, 10. Explica o propósito de Deus. Efésios 1, 4. Nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para. Diga comigo, qual o propósito de Deus? Em me escolher antes da fundação do mundo. A resposta aqui, ó. Efésios 1, 4. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Pelo amor de Deus, está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso, hein? Não pode ser só eu que consigo enxergar essas coisas, não? Você aí online, você está enxergando também? Você consegue enxergar ou você apenas vê? Ver é uma coisa, enxergar é outra. Cai uma agulha no chão. Você está vendo o chão, mas não está enxergando a agulha. Pegou a diferença? Cai uma moeda no chão. Olha o tamanho do chão. Você está vendo o chão, mas não consegue enxergar a moeda. Então, ver é uma coisa, enxergar é outra. Por isso que Paulo orou para que tivéssemos olhos iluminados. Para ver ou para enxergar? Para enxergar, abençoado. Para enxergar. Então, nos meus livros eu explico tudo isso, nos seus mínimos detalhes. Se eu não vou na sua casa, porque eu não sei onde você mora, o livro vai na sua casa. O livro sou eu falando a graça e o apostolado. Quando você pega o livro MGA e começa a ler, eu te ensinando, porque eu não tenho como ir na sua casa. Esse livro está em Rondônia, está no Paraná, está em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro, está no Rio Grande do Sul, está em Maranhão, Piauí. Esse livro está em todo o Brasil, está até em Portugal, Estados Unidos, está na Argentina, está no México. Esse livro está no México. Quer dizer, eu não tenho como ir lá. Então o livro vai. O livro sou eu te ensinando na sua casa. Quem recebe? Eu não vou, o livro vai. Amém? Você que já leu meus livros deve ter percebido que do jeito que eu falo aqui é o jeito que eu escrevo. Alguém já percebeu isso? Às vezes você está lendo o livro e no livro está claro ou não está claro? O jeito que eu falo é o jeito que eu escrevo. Então, lendo o livro, parece que eu estou na sua sala lá com você, te ensinando a graça e apostolado. Amém? Então, vamos voltar para o assunto de hoje, que é entendendo 1 Timóteo 1. Então, o Paulo se tornou apóstolo. Perguntinha fácil, hein? Como é que Paulo se tornou apóstolo? Ele fez um seminário? Ele fez escola dominical? Ele fez um curso de teologia? Como é que Paulo se tornou apóstolo, olhando para o verso 1? Como que ele se tornou apóstolo? Pela vontade de Deus. Ou segundo o seu propósito. Está claro ou não está claro? Não é gostoso aprender a graça? O Espírito Santo testifica? Então, você vê que é diferente o Paulo do Mateus, do Marcos, do João, do Tiago. Por isso que você não encontra... É claro, porque eles eram discípulos. Discípulo significa, se você quiser escrever, discípulo significa seguidor. Por isso que nós nunca fomos e nem somos discípulos de Jesus. Está claro ou não está claro?
Nós não somos, nunca fomos e agora não tem como ser. Como é que eu vou ser discípulo de Jesus se Jesus já morreu, já ressuscitou, foi para o céu? Discípulo significa seguidor. Como é que eu vou seguir Jesus? Só se eu entrar dentro de mim, porque Ele está dentro de mim. Como é que eu vou seguir Jesus? Então não dá para ser mais discípulo, tá claro? Então nós não somos discípulos, nós somos cristãos, tá claro? Por que não somos discípulos? Porque não tem mais como seguir Jesus. Jesus já morreu, foi embora, ressuscitou, foi para o céu. Agora habita em nós, como onipresente, está no céu e habita em nós pelo seu Espírito Santo. Então nós não somos discípulos, nós somos o quê? Cristãos, que significa o quê? Semelhante a Cristo. Discípulo significa seguidor. Cristão significa semelhante a Cristo. O nome já fala, cristão. Claro, nós somos semelhantes a Cristo. Efésios 6, somos imitadores de Deus como filhos amados. Então, tudo isso para começar a ministração, hein? Esses dias eu ouvi uma pastora falando aí, eu ia na igreja da lei, cantava, a mocidade cantava, as crianças cantavam, as irmãs velhas, as cooperadoras, grupo das senhoras, as crianças cantavam, a mocidade cantava, a escolinha cantava, as crianças, o coral cantava, todo mundo cantava. Foi minha sogra que falou isso aí, já lembrei, foi a pastora, foi minha sogra. Todo mundo cantava, canta. E agora? Agora é a pregação, 10 minutos. Lia um versículo, enchia uma linguiça ali, vamos embora, acabou o culto e tal. Você vê, olha quanto tempo que eu estou para ler um versículo e não li ele ainda. Olha quanto tempo que eu estou e não li ainda para ler um versículo. A diferença quando há um mover de Deus. Quando não há um mover, é só uma mera religião. É só uma leitura bíblica. Ler, qualquer pessoa que sabe ler, consegue ler em qualquer lugar. Né? Mas aqui no MGA, não é uma mera leitura. Não há uma religião. Aqui há um mover do Espírito Santo, um mover de ensino. Eu penso que fica claro, porque para mim está claro. Eu penso que fica claro para vocês o mover profético que há em nosso meio. Sábado tem culto de oração. Vem para o culto de oração que você vai ver o mover que vai ser aqui. Sábado agora é o terceiro sábado do mês, às 18 horas, aqui no MGA Santo André, culto de oração profética. Oração, intercessão, profecia, dons espirituais, manifestação do Espírito Santo, louvor, adoração. É tudo, é um mover do Espírito Santo, é uma manifestação. É um culto de oração. Não é igual na pentecostal que fica de joelho, 5, 6 horas de joelho, em cima da tampinha de garrafa. Isso não é culto de oração, isso é sacrifício. E Hebreus 10 diz que Deus não quer sacrifício. Culto de oração profética é um culto de oração onde você é guiado, movido pelo Espírito Santo. Amém, abençoado? Sem regras religiosas. Espírito Santo que nos move. 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo Alá. Segundo o quê? A promessa da vida que está em Jesus de Nazaré? Não, está em Cristo. É bom que você pegue sua caneta e circule, em Cristo. Quando Paulo fala em Cristo, ele quer dizer em graça. Que graça? Na graça de Deus. E aonde está a graça de Deus? Em Cristo. Né? Uma coisa associa a outra. Então, como Paulo estava escrevendo para Timóteo, né? Estava destinando a carta a Timóteo, é uma carta ministerial, entendendo 2 Timóteo 1, verso 2. Verso 1, Paulo, verso 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, que Deus? Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai. É bom você escrever isso. Quando Paulo fala a Deus, ou quando ele se refere a Deus, ele está se referindo ao Pai. A Deus como Criador. Está claro? Quando ele fala Cristo, ele está se referindo a Deus como Salvador. Está claro? E quando ele fala Espírito Santo, ele está se referindo a Deus
que habita em nós. Coríntios 12, 7. E que pode se manifestar em nós também. Coríntios 3,16. Ele habita em nós. Coríntios 12, 7. E pode se manifestar em nós. Pegou? Diga comigo. 1 Coríntios 3,16. Espírito Santo habita em nós. Diga. 1 Coríntios 12, 7. Espírito Santo manifesta em nós. São duas coisas diferentes. Amém? Não pode ignorar isso. Não pode ignorar isso. 1 Coríntios 12, verso 1. Irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Não pode ignorar isso. Diga, eu não posso ignorar que o Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo se manifesta em mim. Diga, são coisas diferentes. Quem está entendendo? Falar em manifestar em Guima. O abençoado Guima deve estar assistindo ao vivo aí. Ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está pegando ele todo dia. É a manifestação do Espírito Santo. É o que nós cantamos. É o Espírito Santo manifesto. Pastor, o que está acontecendo? Pastor, o que está acontecendo? É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. É que o Espírito Santo habita em você e ele está manifestando em você. É isso que está acontecendo. Um grande abraço abençoado do Léo Campinas também. Agora eu vou te chamar de Léo Campinas, tá? O Léo lá de Campinas, o nome vai ser Léo Campinas, pronto, para ficar mais fácil falar. Não o Léo de Campinas, o Léo Campinas, pronto. Também um homem cheio do Espírito Santo. 2 Timóteo 1, verso 3. Dou graças, Paulo falando, lembra? 2 Timóteo 1, 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados. O que ele está falando, hein? Meu avô, minha avó, meus tios. Está claro aí, abençoado? Antepassado. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Então, em graça, como é que se serve a Deus? Vamos lá em Romanos. Abre sua Bíblia em Romanos, por favor. Romanos, aqui. Romanos 7, abre aí. Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos 7, verso 22. Como é que se serve a Deus em graça? Como é que pode servir a Deus? Como que se serve a Deus em graça? Romanos 7, 22. Paulo disse: pois segundo, sublinha aí, o homem interior. E quem que é o homem interior? O nosso espírito. Então, Romanos 7, 22. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, o João 4, 24, Jesus disse o quê? Que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em João 4, 24, Jesus disse em espírito. Em Romanos 7, 22, Paulo disse no homem interior, que significa a mesma coisa. Está claro ou não está claro? Olha o verso 25, para terminar. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com o entendimento. Uma outra versão diz, eu com a mente sirvo a lei de Deus. Está claro ou não está claro? Por que eu estou lendo esse texto de Romanos 7, 22 e Romanos 7, 25? Por causa de 2 Timóteo 1, verso 3, onde Paulo diz que serve a Deus com uma consciência pura. Então nós não servimos a Deus na carne. Jesus disse em João 6 que a carne para nada serve, para nada aproveita. Nós servimos a Deus com a mente, nós servimos a Deus com a consciência, nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Está claro ou não está claro? Quem entendeu? Vem! Não se serve a Deus com a carne. João 6, a carne para nada presta. Uma outra versão, a carne para nada serve. Para nada aproveita, a terceira versão. Então, é preciso ficar claro essas coisas.
Senão a pessoa está se esforçando na carne, achando que vai receber algo de Deus, se esforçando na carne. Quando na verdade Hebreus 11:6 diz o quê? Que sem fé é impossível receber algo de Deus. Então, para receber algo de Deus não é esforçar a carne, é ativar a sua fé. Quem pegou essa? Tem gente subindo a escada de Aparecida do Norte aí, andando de joelho. Tem pessoas que estão subindo a Serra de Santos, carregando uma cruz nas costas. Acho que precisa ler Hebreus 10, 5 e 8, hein? Deus não quer sacrifício. Hebreus 10, 5 e 8. Deus não quer sacrifício, porque se oferecia segundo a lei. Não adianta você carregar uma cruz nas costas, não adianta ficar de joelho em cima do grão de milho. Nada disso adianta. Hebreus 11:6 é claro. Sem fé é impossível receber algo de Deus. E a fé não tem nada a ver com o sacrifício carnal. A fé é algo mental. Você crê com a mente. Você não crê com o corpo. Não é o seu corpo que crê, é a sua mente que crê. Acabei de ler Romanos 7:22 e Romanos 7:25, que servimos a Deus com a mente. Então você crê com a mente. Com a mente você ativa a fé e recebe bênçãos de Deus em sua vida. Amém? A ministração hoje, estou percebendo que está tendo várias revelações proféticas aqui, né? Bem-aventurado quem está anotando, hein? Entendendo 2 Timóteo 1. Vamos lá? Verso 3. Paulo diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Um escândalo, gente, falar que nem ora mais, né? Tem um aí que fala que nem ora mais em nome de Jesus. Não é um escândalo? Afora ser uma ignorância, afora ser uma soberba, passar uma altivez, uma arrogância, uma presunção. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome. Aí o homem aparece e fala que nem ora em nome de Jesus. É arrogância? É soberba? É presunção? Eu não creio que é falta de conhecimento. Eu penso que é arrogância, que é soberba, que é orgulho, que é presunção. Se Paulo orava em nome de Jesus, e ele falou que orava por Timóteo dia e noite, como que ousa alguém falar que não vai orar ou que não precisa orar? Arrogância, soberba, orgulho, presunção. Falta de conhecimento, eu não acredito que seja falta de conhecimento. Para mim é presunção, é arrogância, é orgulho, é soberba. Verso 4, 2 Timóteo 1,4. Paulo disse: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo. Então parece que o Timóteo estava com problemas, né? Porque todos nós temos problemas e situações. É ou não é verdade? Alguns chegam até a chorar da situação, uma doença, uma dor, uma enfermidade, um sofrimento, uma situação. Alguns chegam até a chorar. E o Paulo querendo ir ver o Timóteo para dar um abraço nele e ambos serem cheios do Espírito Santo. Verso 5. Trazendo à memória, sublinha aí, ó, a fé não fingida. É isso que eu bato há 30 anos. Eu tô andando de joelho aqui para receber algo de Deus. Não, isso é uma fé fingida. A fé verdadeira, você não tem que andar de joelho 10 quilômetros, esfolar todo o joelho, sair sangue. Mas isso não é fé. Isso está mais para ignorância, para falta de conhecimento do que para fé. Está claro ou não está claro? Porque você vai ler a Bíblia, você não vê ninguém fazendo isso. Alô? Você já viu alguém carregando uma cruz na Bíblia? Leia a Bíblia. Vê se a mulher do fluxo de sangue, se o cego de Jericó, se o cego Bartimeu. Vê se eles carregaram uma cruz para serem curados, para receber uma graça de Deus. Vê se a mulher do fluxo de sangue ficou de joelhos 6 horas todo dia, até receber uma. Vê se foi isso. Vocês estão entendendo? Vê se o cego de Jericó fez campanha de 7 semanas. Vê se o cego Bartimeu fez corrente de libertação, fez fogueira santa. Vê se ele fez isso. Está claro ou não está claro? Então, quando Paulo fala de fé fingida, ora, isso é subliminar. Quando você fala de fé fingida, fica claro que existe uma fé autêntica, uma fé que não é fingida, uma fé verdadeira. Por isso que ele disse: o justo verá por fé. A fé é verdadeira, mas existe uma falsa fé.
uma fé fingida, que eu chamo de assentimento mental. O assentimento mental não tem nada a ver com a fé. A fé é uma atitude inteligente, Romanos 12, racional, culto racional. Eu não posso pensar que se eu ficar de joelho em cima do grão de milho por 10 horas, sangrando, doendo, esfolando, que Deus vai ficar com dó de mim e vai me curar, porque não. Eu não posso associar a fé, é bom você escrever isso, hein? Eu não posso associar a fé a um sacrifício carnal. Porque a fé é espiritual, não tem nada a ver com a carne. Ficou claro ou não ficou claro? Então você precisa de uma bênção de Deus, você vai ficar de joelho em cima do grão de milho? Imagina o grão de milho. Coloca uns 20 grãos de milho e ajoelha em cima para você ver. Não vai ser triste? Então. Mas por que você está em cima do grão de milho? Para Deus ficar com dó de mim? Mas Deus não se... É bom você escrever isso, hein? Deus não se move por dó. Quem tem dó é violão. Deus não se move por dó. Deus não tem pena. Quem tem pena é galinha. Deus se move por fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível receber algo de Deus. Deus não tem dó e nem tem pena. Quem tem pena é galinha, quem tem dó é violão. Deus se move por fé. O meu justo viverá por fé. Está claro ou não está claro? Então vocês não podem associar um sacrifício, é bom você escrever isso, você não pode associar um sacrifício carnal à sua fé, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se você vai associar o sacrifício carnal, qual o seu sacrifício? Eu estou 1 mês sem comer nada. Vai encontrar algum soberbo, vai ficar 3 meses sem comer nada. E aí, como faz? Aí vai encontrar alguém que está 1 ano sem comer nada. E Paulo falou o quê? Ninguém se glorie perante ele. Aquele que está 1 ano sem comer nada, ele não vai se gloriar? Faz 1 ano que eu não vai se gloriar? Por isso que eu consegui. Ele vai atribuir ao sacrifício dele e não à graça de Deus. E o que diz Romanos 11, 6? Se é por graça, já não é pelas obras, senão a graça não é graça. Romanos 11, 6. Se você recebe porque você ficou 5 meses em cima do grão de milho, recebeu porque andou a pé daqui até a Bahia, recebeu porque está 3 anos sem comer nada, então não é pela graça, então é pelas obras. E aí a graça não é graça. Romanos 11, 6. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. É por fé. Romanos 11, 6. Para que seja segundo a graça de Deus. Está claro ou não está claro? Então não pode associar sacrifício carnal à sua fé. Você vai encontrar alguém que vai fazer loucura. Eu vou pular de um prédio para receber a cura. O cara cai lá embaixo. Ele tem mais 10 segundos de vida. Pergunta para ele assim: e aí, irmão, você foi curado? Não, curado eu não fui, mas eu vou morrer. Ele pulou de 10 andares. Ele não vai ser curado, ele vai morrer. Então, não pode associar o sacrifício carnal à fé. Porque senão vai aparecer um cara que vai fazer loucura e vai pensar que ele vai ser curado pela loucura que ele fez, pelo sacrifício que ele fez. E não é, Hebreus 10, e não é por sacrifício, é por fé. Agora, o negócio é tão simples que, por favor, 2 Coríntios 11. O negócio é tão... Mas Deus é tremendo. O negócio é tão simples, mas tão simples e tão fácil que... 2 Coríntios 11. Olha lá. 2 Coríntios 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. Paulo falou: temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu temo que assim também, de algum modo, seja corrompida a sua mente, os vossos entendimentos. Olha o problema aqui, sublinha tudo.
e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse é o problema que os crentes passam na terra por querer enfeitar o pavão. Ah, mas só assim pela graça? Pela graça sois salvos. Mas só assim? Aí um dia eu falei para a pessoa assim, então coloca uma melancia no pescoço de 30 quilos e você anda com ela no pescoço assim, ó. Aí se não tiver bom, coloca um saco de cimento nas costas também. 2 sacos de cimento na cabeça. E aí? E aí o Efésios 2,8 continua. Pela graça você é salvo. É só você que está vivendo de obras mortas. Porque tem gente que... Ah, mas só assim pela... Quem já ouviu isso? Só assim pela graça? Como assim? Então quer dizer então que o cara... E ele é salvo pela graça? Irmão, eu não posso fazer nada, abençoado. Eu não posso fazer nada. O cara não faz nada, ele é salvo? Diga bem forte. Mas quem fez foi Jesus. O cara não aceita, meu. Ele fica louco de saber que alguém é salvo pela graça. Foi aí que inventaram que tem que pagar Eles inventaram que tem que pagar um preço. Não é assim não. Como assim salvo pela graça? Tem que pagar um preço. Ué, mas Jesus não pagou o preço na cruz? 1 Coríntios 6, 19 e 20, fosse comprado por bom preço, ele já não pagou o preço. Que preço que eu tenho que pagar para ser salvo? Qual o preço? Quem está entendendo? Então, pessoas que pensam assim, segundo Coríntios 11, 3, se desviaram, se apartaram da simplicidade que há em Cristo Jesus. Diga comigo, qual a simplicidade que há em Cristo Jesus? Posso falar? Pela graça sois salvos. Efésios 2,8. Ah, mas assim? Ué, essa aqui é a graça de Deus. Você crê na Bíblia? Vou te dar um endereço, Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. É simples, abençoado. Por que é simples? Porque tudo já está consumado. Jesus já morreu na cruz para salvar. Você quer ver? Abre aí em Lucas, por favor. Vamos lá em Lucas. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos ver o que tiver escrito, hein? Porque o que tiver escrito, eu vou crer. Se tiver escrito, eu creio. Lucas. Meu dedo está duro por causa do frio hoje, hein? As páginas estão até colando. Está colando as páginas. Acho que o tempo está úmido. Lucas 19, verso 10. As páginas até colando, acho que está úmida, o tempo está úmido. Lucas 19, 10. Vamos ver o que está escrito. Aí se você crê na Bíblia, é só falar amém. Eu só vou ler o que está escrito. E foi Jesus que falou. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem, quem que é o Filho do Homem? Jesus. Está claro ou não está claro? Não é Paulo o Filho do Homem. Não é Pedro, não é Mateus, o Filho do Homem é Jesus. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para aí. Jesus já não nasceu, já não morreu? Ou vai nascer e vai morrer ainda? Então ele já veio. O Filho do Homem veio. Quer dizer, ele nasceu. Por que ele nasceu? Por que ele morreu? Lucas 19, 10. Para buscar e salvar. Não é o que está escrito? Como que Paulo entendeu isso? Ó Paulo. Se ele veio buscar e salvar, então, Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Que ele veio salvar, então já está salvo. Alô, não é? Ou não é? Como é que ele veio salvar e não está salvo ainda? Eu não preguei domingo que os evangélicos não creem no evangelho? Preguei ou não preguei aqui?
Os evangélicos não crêem no evangelho. Diga comigo, o que o evangelho diz? Olha lá, Efésios 2:8. O evangelho diz que pela graça você é salvo. Mas os evangélicos não crêem no evangelho? Eles crêem no quê? Crêem no que o pastor fala. Tudo ao contrário, tudo errado. Aí eles crêem. Mas no evangelho que está escrito na Bíblia, eles não crêem. Eles acham que não é assim. Mas não está escrito aqui, tá. Mas eles não crêem, eles acham que tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu li 2 Coríntios 11:3. Paulo temia que os crentes se afastassem da simplicidade que há em Cristo. O que é simplicidade? Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar. Se ele já veio, já buscou, já salvou. Ponto. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Ponto. Eu sou salvo pela graça. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar. Se ele veio buscar e salvar, ele já buscou, já salvou, eu sou salvo pela graça. Se tiver escrito, eu creio. Simples assim. Agora, onde que o homem complica? Os pregadores complicam, fica enfeitando. Ó, senhores, ó, meu Deus, irmãos, ó, irmãos, meus irmãos, ó, meus irmãos. Para de falar meus irmãos, fala que é salvo pela graça. Para de ficar enchendo linguiça. É esse que é o problema dos pregadores. Alguns até em graça. Fica enfeitando, querendo falar bonito. Vê que eu não falo bonito. Eu falo o que tem que falar. Eu sou objetivo. Você é salvo pela graça. Eu não preciso vir aqui, ó irmãos, ó irmãos, ó irmãos. Eu não preciso. Então, você é salvo pela graça. Efésios 2:8. Que eu já li 2 Coríntios 11:3. Eu não posso me apartar da simplicidade. Se eu ficar enfeitando, se eu ficar enrolando, se eu ficar gaguejando, se eu ficar pipocando, se eu ficar... Ninguém entende nada. Não é? Por que todo mundo me entende? Quem me ouve me entende. Por quê? Porque eu sou simples como Jesus era. Eu aprendi a ser simples como Jesus era. A minha linguagem não é teológica. A minha linguagem não é acadêmica. A minha linguagem é a do povão. É a popular, é a linguagem que o povo entende. Não adianta eu vir aqui com teologia e com palavras acadêmicas, não adianta, ninguém vai entender nada. Isso aí a Batista já faz tempo. Eu ia no culto na Batista, não entendia nada. Porque, nessa noite, o homem que é irreprochável. Um dia, irreprochável, não sei nem o que ele está falando. Verdade, eu não sabia que era isso. Agora, eu que sou estudado não sabia o que é reprochável. Você acha que minha mãe, que é analfabeta, vai saber o que é reprochável? Minha mãe não foi na escola, não estudou, fez o Mobral, aprendeu só a escrever o nome, já esqueceu, porque nunca mais escreveu. Você acha que ela sabe o que é reprochável? Talvez nem o senhor sabe o que é reprochável. Sabe o que é reprochável? Irreprochável. Olha que palavra. Irreprochável. Está lá em Efésios 1, versículo 4. Só que ao invés de Paulo falar irreprochável, ele falou irrepreensível. Que é a mesma coisa. Efésios 1, 4. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e... Aí vocês falam, né? Que é a mesma coisa que irreprochável. Então por que eu vou falar irreprochável se ninguém sabe? Os pastores soberbos, eles gostam de pagar de culto, né? Então, eu fiz teologia, 6 anos de faculdade teológica, então, e naquele dia, então, enchendo linguiça, ninguém entende nada. Quando, na verdade, Paulo chegava e falava assim, graça e paz em Cristo Jesus, pela graça sois salvos, porque Deus vos abençoou em Cristo. Todo mundo entendia na hora. É assim que eu sou. Vamos voltar para o Timóteo, lá que meu assunto está aqui. Entendendo 2 Timóteo 1, para terminar o livro de Timóteo. Capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Olha como que Paulo conhecia Timóteo. A fé, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide. Então a avó de Timóteo era uma cristã em graça. Está claro ou não está claro? E em tua mãe, Eunice,
que também era uma crente, né? E estou certo de que também habita em ti. Ó a moral que o Timóteo tinha. O Paulo sabia que o Timóteo era um crente verdadeiro, tanto a avó dele como a sua tia. Verso 6. Agora Paulo fala mais sério, de um modo ministerial, com Timóteo. 2 Timóteo 1,6. Por este motivo, Paulo falando com Timóteo, eu te exorto. Olha o assunto que vai sair aqui, hein? Olhem para mim aqui, olhem todos aqui. Quem aqui já ouviu falar que em graça não existe imposição de mãos, ou que não pode impor as mãos? Quem já ouviu já ouviu falar que em graça não impõe as mãos? Então eu vou ler o que Paulo diz para Timóteo. Porque tem pessoas radicais, extremistas, que pegam um texto de Hebreus 6, que é um versículo só, e faz uma doutrina geral, de toda a Bíblia. Pô, irmão, pelo amor de Deus, irmão, para não chamar de burro. Como é que você pega um versículo e com uma frase você quer falar por toda a Bíblia? Quem entendeu o que eu falei? Então escreva isso, por favor. Não se pode fazer doutrina de apenas um versículo. Claro que não. Olha o tamanho da Bíblia, irmão. Como é que você vai fazer doutrina em cima de uma frase? Olha o tamanho da Bíblia. Vai de Gênesis a Apocalipse. Você vai pegar uma frase no meio de um versículo e vai fazer uma regra doutrinária de Hitler ainda. Quem entendeu o que eu falei? Então diga comigo, não se pode, em hipótese alguma, fazer doutrina de um único versículo, nem de uma frase que esteja num versículo. Eu preciso te falar que a Bíblia se entende como um todo. Tá claro? Eu preciso te falar isso? Que a Bíblia se entende como um todo. Então é preciso que você tenha uma visão panorâmica da Bíblia. Visão, o que é visão panorâmica? Quem já andou de avião ou quem está num prédio, você está num prédio de 10 andares, está lá no 10º andar, você tem uma visão panorâmica da rua lá embaixo, você vê várias casas, você vê casa que tem até piscina, você não sabia. Oh, aquela casa tem piscina, porque você está lá no alto, você vê. Isso é visão panorâmica. Quando você está andando de avião, você olha na janela, você tem uma visão panorâmica. É preciso ter uma visão panorâmica da Bíblia para que a sua interpretação seja verídica e genuína. Não adianta você pegar um versículo aí em Mateus 24 e falar assim, Jesus voltou. Para de ser bobão, rapaz. Veja toda a Bíblia. Não se pode fazer doutrina de um único versículo. Amém, abençoado? Ainda mais textos que não falam por si mesmo. Tem que ficar fazendo continhas. Porque aqui era em 1930, aqui era no ano 40, então isso aqui foi no ano 60, no ano 60, isso aqui... Mas você está fazendo continha para justificar o que você falou? Diga bem forte, Paulo não fez isso. Consegue me entender? Você tem que ficar fazendo conta no calendário para justificar o que você falou. Daí que surgiu a falsa doutrina de dizer que Jesus veio ou voltou no ano 70. Isso é uma falsa doutrina. Porque a Bíblia não diz, não está escrito, ano 10, ano 20, ano 30, ano 50, ano 60, não está escrito. Se você sair da Bíblia e ficar fazendo contas teológicas, você vai achar um monte de tese, um monte de teoria. Mas aí você tem que sair da Bíblia. É o que fizeram. Então foram buscar argumentos fora da Bíblia para querer provar a Bíblia. É o que prova que é uma falsa interpretação. Diga, por quê? Porque a Bíblia fala por si mesma. Ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela não precisa de ajuda teológica, ela não precisa de ajuda de teólogo, ela não precisa de ajuda de interpretação. A Bíblia fala por si mesmo. Sabe por quê? Porque o autor dela é o Espírito Santo. Por isso que Paulo disse em Romanos 8 que não é a conta teológica, não é a teologia. Paulo diz em Romanos 8 que é o Espírito que testifica
Não é a teologia, não é uma tese teológica, é o Espírito que testifica. Jesus disse em João 16,13 que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Então não pode sair fora da Bíblia para buscar recurso na teologia humana. Porque a Bíblia fala por ela mesma, ela fala por si mesma. Não precisa de advogado, não precisa de ajuda, não precisa de interpretação, não precisa forçar nada. A Bíblia fala por ela mesma, por causa do Espírito Santo. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo não testifica, não confirma dessa heresia, dessa falsa interpretação de dizer que Jesus já voltou. O Espírito Santo não testifica. Por quê? Porque está fora, está além da Bíblia. Eu penso que agora eu fui claro, hein? Está além, está fora. Tem que buscar recurso fora da Bíblia. Ou seja, só a Bíblia, só a Bíblia não vai dar. Porque a Bíblia diz que ele virá. No verbo no futuro. A Bíblia diz virá. 1 Tessalonicenses 4. O Senhor descerá. Tudo no futuro. Então a Bíblia fala por ela mesma. Mas vou provar que a Bíblia está errada. Foram buscar recurso fora, chegaram a dizer que Paulo não entendia. Paulo não entendeu, ele morreu sem entender. Paulo não entendeu, Paulo não entendeu. E você que está entendendo. Paulo não entendeu e você que está entendendo. Você foi arrebatado até o terceiro céu? Igual Paulo foi? Você ouviu de Cristo palavras inefáveis? Eu estou citando 2 Coríntios 12. Você foi até o terceiro céu? A graça foi revelada a ti? É o seu nome que está aqui nas 14 cartas? Porque o nome que eu li aqui é Paulo. Eu não vi o seu nome lá, aqui. Eu vi o nome de Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu e recebeu de Cristo a revelação da graça. Aliás, não foi você, foi Paulo que disse em Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. A graça não foi dada para você, foi dada para Paulo. Está sendo claro para alguém? Mas como que vai falar que Paulo não entendeu? Isso aqui Paulo não entendeu, ele não sabia. Né? Para de falar besteira, meu. Seja humilde. Seja o menos. Seja humilde. Posso ouvir um amém? Amém. Eu acho que 1 Coríntios 4,6 pode te ajudar. 1 Coríntios 4,6. Que diz para não ir além do que está escrito. Coríntios 4,6 pode te ajudar, se der tempo ainda. Não pode ir além do que está escrito. Quando vai buscar recurso na teologia para justificar o que você crê, por isso que o Espírito Santo deu um passo para trás e deixou eles errarem. Por quê? Porque dispensaram o Espírito Santo. O que Deus disse para o profeta Samuel? Samuel, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando eu para que eu não reine sobre eles. E é o que esses aí fizeram e estão fazendo. Não querem o Espírito Santo. Eles querem o modo que eles crê. Então, Paulo disse, não apagueis o Espírito. Eles apagaram o Espírito, não crê mais em dons, não crê em manifestação, mandaram o Espírito Santo embora e eles que começaram a interpretar a Bíblia. Deus deu um passo para trás, está aí o espírito do erro. O golpe está aí, cai quem quer. Entendendo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha onde Paulo vai mexer. Por este motivo, Timóteo, eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, sublinha, pela imposição das minhas mãos. Mas eu li Hebreus 6, que Paulo diz que imposição de mãos é obras mortas. Qual imposição de mãos que é obras mortas? Ou você não sabia que tem 2 tipos de imposição de mãos na Bíblia? Você não sabia? Coitado! Isso que dá não está debaixo do apostolado. Né? É isso que dá não está debaixo do apostolado. Leu Hebreus 6, encontrou lá imposição de mãos, que é uma obra morta, generalizou tudo.
e pensa que todo tipo de imposição de mãos é obra morta. Fica provado que a pessoa não tem o pleno conhecimento, e por não ter o pleno conhecimento, não vai ter o pleno entendimento. Vai dar um falso entendimento, porque vai falar só em cima daquilo que ele leu. Quando, na verdade, é preciso ter uma visão panorâmica. Porque a Bíblia não é só Hebreus 6, 1 e 2. Eu precisava falar isso? É imposição de mãos, é obras mortas, é rudimento. Para de falar besteira, irmão. Atos 19, 6. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Tem que ler mais a Bíblia, né? Então é preciso ter discernimento para saber quando a imposição de mãos A é rudimento e quando a imposição de mãos B é uma ministração profética, é uma manifestação do Espírito Santo. É preciso ter esse discernimento. Mas vocês mandaram o Espírito Santo embora, como é que você vai aprender agora? Como é que vocês vão entender isso agora? Então, sem o Espírito Santo, pega um versículo de Hebreus 6 e faz uma regra radical. E o pior, começa a condenar os que estão fazendo a ministração segundo a vontade de Deus. Começa a condenar quando Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. Vocês estão vendo que bagunça? Começa a condenar os irmãos quando os irmãos não crêem como eles crêem. Aí começa a condenar, quando nenhuma condenação há. Olha que bagunça que vira. Como é que você pode condenar alguém? Você nunca leu Romanos 14? Um crê que de tudo se pode comer? Você nunca leu que um come X e Deus recebe, o outro come Y e Deus recebe, um não come nada e Deus recebe também? Você nunca leu Romanos 14? Sério que você nunca leu Romanos 14? Ou se leu, não entendeu? Dá tempo de ler ainda, Romanos 14, capítulo 14. Eu não tenho tempo agora, que hoje eu vim falar sobre esse assunto. Mas é preciso entender. Imposição de mãos de Hebreus 6 fala de obras mortas e rudimentos para você abençoar alguém. Ah, que Deus te abençoa. Não, aí é obra morta mesmo. Porque Efésios 1,3 diz que já está abençoado em Cristo. Amém? Era disso que Paulo está falando. Agora em Atos 19,6, Paulo estava impondo as mãos. Está escrito, ó, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Não é isso que diz Atos 19? Então não tem nada a ver para Deus abençoar alguém. Era para falar em línguas e profetizar. Era para receber dons espirituais. Era para receber manifestação do Espírito Santo. Agora, quem não tem o pleno conhecimento, pega um pedacinho da Bíblia, faz uma doutrina radical e começa a ensinar heresias, distorcendo a palavra. E eu tenho que vir aqui corrigir. Espero que dê tempo de corrigir e salvar a sua mente ainda. Você que já ouviu besteira por aí. Amém? Deixa eu agradecer o Espírito Santo. Então, em menos de um minuto, porque eu não vou ter tempo. Hebreus 6, imposição de mãos ali, fala de rudimentos, obra morta. Atos 19 mostra, eu tenho várias passagens, mas não vai dar tempo. Atos 19 mostra que Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagre extraordinário. Deus usou as mãos de Paulo. E Paulo apóstolo, hein? Apóstolo dos gentios. Então é preciso saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está claro ou não está claro? Quem é que entendeu rapidinho assim, um minuto, hein? Então, 2 Timóteo 1,6, por esse motivo eu te exorto, Timóteo, que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, no mínimo aqui, Paulo está falando de imposição de mãos ministerial. Pô, quem que não percebe isso? Vamos provar isso aí? Vamos provar. Vai lá em 1 Timóteo. Olha lá, 1 Timóteo 4, vamos provar que a imposição de mãos que Paulo está falando aqui não é rudimento igual o Hebreus 6. É imposição de mãos ministerial. Olha aqui, ó. 1 Timóteo 4, verso 14. O mesmo Paulo falando para o mesmo Timóteo. 1 Timóteo 4, 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado como? Por revelação, porque profecia é um dom de revelação. Com o quê? Com a imposição de mãos de quem? Do presbitério. Quando diz do presbitério, não diz respeito a uma pessoa só. Presbitério significa liderança espiritual, ministério, apóstolos, profetas, Atos 13, apóstolos, profetas, mestres, né? Bispos, o presbitério. Então como é que você pode
usar Hebreus 6 e dizer que imposição de mãos na graça não existe mais, que é um rudimento, é uma obra morta. Depende da imposição de mãos. Quem está entendendo? Para a ordenação pastoral não é rudimento, é uma ordenação pastoral, como Paulo fez com Timóteo. Só quem entendeu, pelo amor de Deus. Para nunca mais ser enganado nem falar besteira por aí. Então uma coisa é uma coisa, Hebreus 6, outra coisa é outra coisa. Está claro ou não está claro? Para quem que ficou claro? Simples assim. Em 1 minuto deu para entender, para entender, né? Verso 7, 2 Timóteo 1,7. Vamos lá. O tema hoje é entendendo, para terminar, entendendo 2 Timóteo 1. Verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez. Uma outra versão diz, Deus não nos deu o espírito de medo. Alguma aqui diz espírito de medo? A sua diz espírito de medo? Ou de timidez? Timidez. Temor? Diz temor? Tem uma versão que diz espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, Timóteo, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, sublinha aí, que nos salvou. Aliás, circule, ó, que nos salvou. Quando que ele nos salvou? Segundo Jesus, João 19:30, ele diz tudo está consumado. Então, quando é que ele nos salvou? Hoje de manhã? Semana passada? Quando você aceitou Jesus? Não pode. Por isso, tem caneta aí? Por isso a frase, Deus não está salvando mais ninguém. Quem que já conseguiu entender isso? O que eu disse? O que os evangélicos falam? Mas como que se ele está salvando, então Jesus está morrendo. Pegou? Jesus já morreu. Se Jesus já morreu, já salvou. Lucas 19:10. Porque ele veio buscar e salvar? Se ele veio buscar e salvar, então está salvo. Mas não nasceu ainda. Esse é o mistério da graça. Não nasceu ainda. Mas sendo ovelha, já nasce salvo. Para cumprir o Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Está claro ou não está claro, hein? Por isso que em graça não precisa do batismo em águas para supostamente ser salvo. Por quê? Porque a ovelha na graça, nessa nova aliança, em Cristo ela já nasce salva. Já nasce comprada pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque quando ele nasce, Jesus já morreu faz 2000 anos. Ou vai morrer de novo por ele? Não. Se não vai morrer de novo, a ovelha já nasce salva. Por isso, segundo Timóteo 1:9, o verbo está no passado. Nos salvou por quê? Porque Paulo está olhando para o que Jesus fez na cruz. Está claro ou não está claro? Será que os pastores evangélicos vão morrer sem entender isso? Até quando que os pastores evangélicos vão continuar fazendo apelo para as pessoas serem salvas? Se já nasce salvo em Cristo. Mas o vergonhoso é saber que eles falam em alto som, que fizeram teologia, fizeram seminário, e não aprenderam nada e continuam com as mesmas e velhas heresias, de décadas, de séculos e gerações, para a vergonha deles. Por isso que domingo eu preguei aqui, ó, os evangélicos não crê no evangelho, porque uma pessoa que vai fazer teologia, você não acredita que ele ficou 6 anos fazendo teologia e ele nunca leu 2 Timóteo 9? Em 6 anos ele nunca leu esse verso 9? Não, ele leu. Pô, mas ele não entendeu uma palavra. O verbo está no passado. Ó. 2 Timóteo 1:9, nos salvou. Em 6 anos você não entendeu isso, pastor? Ô pastor, você fez 6 anos de teologia, seminarista tal, pagou. Em 6 anos você não entendeu um verbo. Salvou. Eu fui na escola algumas vezes. Ó. Salva, presente. Salvou, passado. Salvará, futuro. Passado, presente, futuro. Passado, salvou. Presente, salva. Não, Deus não salva.
Porque está escrito que ele salvou, então é passado. Passado, presente e futuro. Mas em 6 anos vocês não aprenderam isso? Vocês aprenderam o que lá, hein? A cumprir a tradição? Então nem precisava ter ido lá, porque a tradição está aí, era só seguir a tradição. Por que foram lá então? Aprender a verdade? Para continuar na mentira? Ou não aprender a verdade? Se não aprendeu, foi fazer o que lá? Falei. Por isso 1 Coríntios 2, versos 6 e 7, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, não a sabedoria desse mundo aí, que se aniquila, nem dos poderosos desse mundo. Estudaram tanto e crucificaram Jesus, o Salvador. Foi o que Paulo disse. Estudaram tanto e crucificaram Jesus, o Salvador. Estudaram tanto e mandaram soltar um ladrão criminoso. De tanto que estudaram. É vergonhoso falar que fez teologia e não entendeu um verbo. 2 Timóteo 1,9. Nos salvou no passado. Não fala mais se você fez teologia, vai ficar vergonhoso, hein? Você vai passar vergonha. Você fala quem quer ser salvo, aí alguém fala assim, ô pastor, mas está escrito que ele já salvou. E aí você vai falar o quê? O que você vai falar? Você vai falar que a Bíblia está errada? 2 Timóteo 1,9. Nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo o livre, aliás, não segundo as nossas obras. Está claro ou não está claro? Por isso que eu canto aqui, ó. Não dependeu de mim para que eu fosse salvo. Eu li o Salmo 103. Eu sei que ele me fez ovelha e povo seu. Eu li Efésios 1,4. Me escolheu antes que tudo existisse. Eu canto a Bíblia, eu canto o que está escrito. Eu canto a graça e o apostolado. Amém? Os evangélicos têm uma música aí, ó. Deus, venha nos abençoar. Eu não canto isso aí. Porque eu li Efésios 1,3, que Deus nos abençoou. Então, ao invés de cantar, Deus, venha nos abençoar, eu canto o quê? Abençoado, predestinado, justificado. Eu canto a graça. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Só eu que entendo isso, hein? Eu fico me perguntando, será que só eu que entendo isso? Como é que eu vou cantar quer vitória, vai chorando, geme e chora? Como é que eu vou cantar isso? Quer vitória? Romanos 8,37. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8,28. Porque todas as coisas colaboram. Como é que eu não quero vitória? 2 Coríntios 2,14. Deus sempre nos conduz em vitória. Eu não quero. Deus já me conduz em vitória. Então eu não vou cantar nunca quer vitória. Quanto mais vai chorando, geme e chora, não vou cantar nunca. Porque nós estamos sendo conduzidos em triunfo. Nós somos mais que vencedor. Todas as coisas colaboram para o nosso bem. Os evangélicos não sabem o que é estar em Cristo. É ou não é verdade? Eles não sabem o que é estar em Cristo. Eles estão em Cristo e falam que são pecadores. Eles estão em Cristo e não sabem se tem a salvação. Eles não sabem o que é estar em Cristo. É ou não é verdade? Só a graça e o apostolado que ajusta a sua mente para crer em Deus do modo certo. Amém? Só a graça. Segundo Timóteo 1, verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo, está claro, hein? Não segundo as nossas obras, mas segundo o Isaías 46:10, segundo o seu próprio propósito e a graça que nos será dada, quem sabe talvez um dia. O que está escrito aqui? A graça que nos foi? Verbo no passado de novo, pastor. Agora é só 3 letras, hein? Ó. F-O-I, foi. Foi é passado. Quem não sabe que foi é passado? Foi é passado.
2 Timóteo 1,9. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando eu aceitei Jesus, amém? 2 Timóteo 1,9. A graça que nos foi dada antes dos tempos eternos, ou de conformidade com Efésios 1,4, antes da fundação do mundo. Agora eu pergunto, como é que a graça nos foi dada antes da fundação do mundo, se eu não tinha nem nascido? Como é que foi dada a graça? Eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. A graça nos foi dada porque nós tivemos uma pré-existência. Por isso que se encaixa com Efésios 1,4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Como é que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, se eu nasci em 1967? É que quem nasceu em 67 foi a minha carne. E quem foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo foi o meu espírito. Jó 38, eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. O que nós somos? Um anjo, um filho, predestinado. Tá claro ou não tá claro aí? Quem tá entendendo aí, hein? Quem é que tá entendendo aí, hein? Eu quero ver o católico com a Bíblia na mão não entender. Eu quero ver o batista com a Bíblia na mão não entender. Eu quero ver o evangélico com a Bíblia na mão, que crê nela, não entender. Eu quero ver. Eu quero ver um pentecostal que crê na Bíblia, com ela na mão, me ouvindo agora, não entender. Eu quero ver, não entender. Não por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo, que dá o entendimento. O Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Segundo Timóteo 1, versículo 10. 2 Timóteo 1,10. Cadê a caneta? E que agora se manifestou. Agora não é hoje, quarta-feira. Circule aí o agora. Agora não é hoje, quarta-feira. Agora quer dizer nesta nova aliança. Agora quer dizer em Cristo. Está claro ou não está claro? 2 Timóteo 1,10. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Por que imortalidade pelo Evangelho? Porque Jesus disse em João 6, quem crê em mim tem a vida eterna. O que Jesus falava em João? Quem crê em mim nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas se nunca morrerá, então tem a imortalidade pelo Evangelho. Está claro ou não está claro? Você está vendo o que é a revelação? 2 Timóteo 1, versículo 11. Do qual fui constituído. Cadê a caneta? 2 Timóteo 1, 11. Paulo falou, fui constituído pregador e apóstolo e mestre. Não é soberbo, hein? Não é soberba, não é orgulho, não é presunção. É o verso 1, ó. Apóstolo pela vontade de Deus, de Isaías 46:10. Propósito de Deus. 2 Timóteo 1:12. Por este motivo, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei, Paulo falando, em quem eu tenho crido. Sublinha aí, ó. Paulo falou, eu não me envergonho porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso, Ele quem? Cristo, que é Deus, para guardar o meu depósito até aquele dia. Se esse dia já chegou, por que eu estou lendo? Você está vendo como que as coisas não se encaixam? Até aquele dia. Se esse dia já chegou, como diz alguns hereges, então por que eu estou lendo aqui? Porque se o dia já chegou, então o dia já passou. Nós estamos depois do dia. E estamos fazendo o que aqui? Se o dia já chegou. Você está vendo que as coisas não se encaixam? Quem está percebendo? Então é preciso pegar lá na teologia um monte de teses para tentar provar o que a pessoa crê. Ou o que a pessoa pensa. Porque a Bíblia mesmo não assina embaixo. Porque o Espírito Santo não confirma, não testifica. Quem entendeu? 2 Timóteo 1,13. Estou terminando. Nós cristãos,
Porque Paulo falou para Timóteo, Timóteo ia falar para a igreja. Então, 2 Timóteo 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Digam assim, como assim? Paulo falava Deus te abençoe? Ele falava como? Então eu preciso conservar esse modelo das sãs palavras que eu ouvi de Paulo. Quem pegou? Paulo falava que o diabo estava na vida de alguma pessoa? Então eu também não posso falar, porque ele não falava essas coisas. Paulo falava que o diabo foi aniquilado. É o que Paulo falava. Paulo falava que o demônio estava na vida de algum irmão lá das igrejas? Não, Paulo falava que havia anjos em favor deles. Então, 2 Timóteo 1,13. Conserva, circula aí, ó, o modelo. Todas essas coisas eu ensino nos meus livros. Eu já estou no volume 7. Todas essas revelações que você está ouvindo aqui, eu ensino nos meus livros. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo, as pessoas não conseguem entender, é tão fácil que não conseguem perceber. O Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o crente, ele tem que imitar Paulo. Como é que Paulo falava? Abençoado. Então, fala abençoado. Como é que Paulo saudava? Graça e paz. Então, fala como Paulo, graça e paz. Não é isso que ele falou para imitar ele? Verso 14, estou terminando. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Como é que o Bispo Macedo fala que o demônio está nos crentes, se Paulo está dizendo que o Espírito Santo está em nós, hein? Caramba, sabe que não crê na Bíblia, meu? Não pode ser sem querer, né? Não pode ser sem querer, né? Como é que um crente vai lá na igreja dele e ele fala que o demônio está na pessoa? Se Paulo está dizendo aqui, ó 2 Timóteo 1,14, guarda o bom depósito é a fé, mediante o Espírito Santo que habita. Ele não vai habitar, ele já habita. Ele habita em nós. Está claro ou não está claro? Sublinha aí, ó. O Espírito Santo que habita. Ó. Ele habita, não é o que eu penso, é o que está escrito. E se está escrito, eu creio. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Lembra que na ministração passada eu li aqui? Demas me abandonou, lembra? Aí o Paulo falou, você sabe isso, que todos que estão na Ásia me abandonaram. Entre eles, Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou de eu estar preso das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. Ó que irmão prestativo. Solidariedade, né? Ó que irmão prestativo. O Senhor lhe conceda naquele dia. Você está vendo como que Paulo põe tudo para frente? O Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços me prestou ele em Éfeso? Melhor o sabes tu. Você está sabendo de tudo, né? Eu tenho pessoas que... Quanto serviço o Deivão tem me prestado aqui no ministério? Quanto serviço tem feito o site da igreja, a rádio do ministério, tudo ele. Quanto serviço ele me prestou? E assim, cada um tem feito alguma coisa. O Paulo está falando de um aqui, como eu falei do Deivão agora, você tem o nome. Quanto serviço? Então Paulo está reconhecendo aqueles que trabalharam na obra do Senhor. Amém? Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Sábado, às 18 horas, aqui na Rua Oratório, número 5008. Vamos de novo? Sábado, às 18 horas, aqui na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Sábado, hoje é quarta, amanhã quinta, sexta, sábado, às 18 horas, aqui no MGA, culto de oração profética. Venha participar do mover. Por quê? Porque o Espírito Santo me falou assim, ó, não há ninguém que não precise orar. Não há ninguém que não precise de oração. Isso ficou claro na minha mente. O Espírito Santo me falou claramente, ó, não há ninguém na terra que não precise orar. Não, eu não preciso, eu já estou...
Não existe. Não há ninguém que não precise orar. Tá claro? Não há ninguém que não precise de oração. Então, sábado, agora, às 18 horas, culto de oração profética aqui no MGA. Vem, não fique de fora do mover. Esteja debaixo do mover, para que você seja alcançado pela manifestação de Deus, pela ministração dos anjos. Amém, abençoados? Não é isso, abençoados? Sábado que vem agora, hein? Amém? Sábado que vem pela fé, amém? Graça e paz e uma salva de palmas ao Senhor. E até sábado, às 18 horas aqui, hein? Culto de oração profética, sábado.